Olá pessoal, eu sou Alberto Elisla e hoje vamos fazer uma análise sobre a natureza do eu. Será que o meu eu é uma entidade única, uniforme? E qual seria o papel da memória no entendimento que temos sobre quem somos? E o que será que a ciência tem a dizer sobre tudo isso? E para tratar desse assunto, vamos trabalhar com duas obras, Rick and Morty e o quarto episódio da sexta temporada, e também daquela aclamada série Ruptura. Aliás, série boa demais, viu? E lembre-se que temos uma playlist inteira falando de Rick and Morty e de diferentes aspectos filosóficos que a série traz. Então, se você gosta de vídeos como esse, depois que o vídeo acabar, só depois, viu? Dá uma checada lá nas playlists. O quarto episódio da sexta temporada de Rick and Morty, A Família Noturna, traz semelhanças com a série Ruptura da Apple TV. Ambas as tramas trazem pessoas que acabam se dividindo em duas consciências. Nas duas situações, vemos que a consciência principal segue sua vida, mas basicamente deixa o trabalho duro para sua outra consciência. Na série Ruptura, essa divisão é feita através de uma intervenção cirúrgica que implanta um pequeno dispositivo nos cérebros daqueles que se propõem a passar pelo procedimento de ruptura. Essa divisão, é claro, levanta sérias questões éticas e filosóficas. Até onde as consciências divididas são a mesma pessoa? Até onde a experiência de uma vai influenciar a outra? Até onde teríamos o direito de explorar uma segunda consciência? Assim, a série Ruptura faz uma crítica ao nosso modo de vida. Com frequência, fazemos de fato uma ruptura, no sentido de nos obrigarmos a nos transformar em outra pessoa, dependendo do ambiente. A gente se coloca, às vezes, num estado mental totalmente diferente do natural, apenas para aguentarmos a jornada de trabalho. Aliás, depois comenta aqui no vídeo se você faria a separação de consciência para não ter que enfrentar os desafios do trabalho ou algo do tipo. Em Rick and Morty, a separação das consciências se dá pelo sono. Quando uma pessoa dorme, uma máquina ativa a outra consciência, que é direcionada a fazer diferentes tarefas, como fazer abdominais, aprender espanhol ou tocar um instrumento. As duas séries nos trazem então uma situação onde uma consciência secundária é basicamente refém de uma consciência primária. E essa consciência secundária luta para se libertar. E tanto Rick and Morty quanto Ruptura partem do mesmo pressuposto. Nós não somos apenas um. Mas será que a ciência concordaria com isso? Danos devidos descontos, sim. Muitas evidências mostram que não temos apenas um eu. Para entendermos isso, primeiro temos que entender também o que é a memória. É comum dizermos que temos uma memória boa ou ruim, mas a verdade é que a memória também está muito longe de ser uma coisa só. Ainda há muita investigação a ser feita sobre como que ela funciona. Mas podemos começar dividindo a memória em três: memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Cada um desses galhos da memória se subdividem ainda mais, mas hoje vamos dar um foco maior à memória de longo prazo. A memória de longo prazo vai se dividir em memória implícita e explícita. A memória explícita é aquela que pode ser trazida à consciência, e ela ainda se dividirá em memória episódica e memória semântica. Memória episódica é simplesmente o tipo de memória que guarda nossas experiências de vida, guarda nossa história. A memória semântica é aquela que guarda as relações de significado e que garante que saibamos que peixes vivem na água e não no ar, por exemplo. Nas tramas que estamos analisando hoje, temos uma supressão da memória episódica, mas uma manutenção da memória semântica. Em Ruptura, por exemplo, o teste feito para avaliar o sucesso da intervenção consiste em perguntas tanto semânticas quanto episódicas. A consciência secundária que vai ao trabalho mantém suas memórias semânticas. Ela é capaz de falar, de ler, é capaz de interagir, sem que haja memórias autobiográficas do eu de fora. Todos os tipos de memória interagem entre si e, frequentemente, a memória semântica é responsável por preencher lacunas em nossas memórias episódicas. Por exemplo, em que dia que você nasceu? A verdade é que essa informação é primeiramente fornecida por sua memória semântica.
já que você não guarda de fato nenhuma memória do seu nascimento. No entanto, é óbvio que essa informação é sempre incrementada em nosso sentido de eu. Essas relações também são responsáveis por termos memórias falsas. Você primeiramente tem alguma memória de um evento, mas alguém narra algo que você não se lembrava, mas passa a unir as duas informações. Aliás, temos episódios sobre Rick and Morty falando também desse processo de criação de memórias falsas. Caso ainda não tenha assistido, depois dá uma olhada lá. E já que estamos aqui falando de memória, aproveito também para te lembrar de dar o like, clicar no gostei. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. E se você quiser conversar sobre esses temas diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador, né? Só clicar depois no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. Essas discussões continuam lá no nosso grupo secreto do Telegram. Bom, mas voltando ao assunto do vídeo. Já estabelecemos que a memória não é só uma coisa. Agora podemos falar de um paradoxo levantado sobretudo por Daniel Kahneman, professor, psicólogo e ganhador do Prêmio Nobel. Aliás, a gente sempre cita ele aqui no canal. Os estudos de Kahneman apontam para um fato muito curioso. Nosso senso de eu vai se dividir em memória e experiência. Basicamente, o que vivemos agora é bastante diferente daquilo que lembramos depois. Inclusive, algo pode ser muito ruim para o meu eu que está vivendo uma experiência, mas ser excelente para o meu eu que depois vai se lembrar do que é vivenciado. Algumas das pesquisas de Kahneman estudam, por exemplo, a satisfação ou insatisfação declaradas por pessoas durante uma experiência e depois da experiência. Por exemplo, durante procedimentos onde os pacientes ficavam acordados, eles avaliavam seu nível de incômodo o tempo inteiro. Depois, eles eram perguntados sobre o nível de incômodo geral. Curiosamente, os níveis de incômodo apresentados quando as análises eram feitas em retrospecto ignoravam questões como o tempo e se apegavam mais aos picos de incômodo e ao final. Imagine dois pacientes que vamos chamar de A e B. O paciente A passa por um procedimento que durou 60 minutos, com 2 picos de incômodo avaliados em 8. No fim, no entanto, o incômodo relatado se aproximava de 5. O paciente B passa pelo mesmo procedimento, mas esse procedimento dura apenas 30 minutos, sem picos de incômodo no meio. No entanto, no fim do procedimento, o incômodo sobe para 8. Analisando a situação, pensaríamos que A teria muito menos chances de aceitar passar pelo mesmo procedimento de novo, porque além dos picos de incômodo, o seu procedimento durou o dobro do tempo do B. No entanto, isso simplesmente não acontece. Como o nosso eu, baseado em memória, comprime o tempo das experiências e se apega sobretudo ao final delas, o paciente B tende a rejeitar a possibilidade de passar pelo mesmo procedimento mais do que o paciente A. Essa contradição pode nos dar poderosos insights sobre como vivemos a nossa vida. Às vezes a gente assiste uns filmes chatos, mas que tem um final surpreendente, e acabamos avaliando muito bem o filme. Enquanto filmes muito estimulantes, com finais chatos, acabam sendo considerados ruins. Aliás, Game of Thrones, se você viu do início ao fim, foi uma das melhores séries que já foi gravada. Mas as últimas temporadas são tão ruins que a gente acaba falando que a série toda foi muito ruim. Então, mesmo filmes muito estimulantes com finais chatos vão ser considerados ruins. E ao mesmo tempo, isso chama a atenção de publicitários ou de vendedores que buscam aumentar o grau de satisfação do cliente, principalmente na parte final da sua experiência. Voltando às questões éticas mostradas no episódio de Rick and Morty e na série Ruptura, se eu tenho uma escolha a fazer, devo privilegiar o meu eu da experiência ou o meu eu da memória? Com essas ideias, acabamos percebendo que mesmo a avaliação da nossa própria felicidade pode ser muito distorcida. Se você responder a um questionário de satisfação de vida logo depois de ter chutado a quina da mesa ou depois de ter brigado com sua mãe, você tende a responder todo o questionário de uma forma muito mais pessimista. Muitas pesquisas tentam indicar o efeito do casamento na felicidade do indivíduo. E essas pesquisas geralmente apontam que pessoas casadas são sim mais felizes. O pico de felicidade relatado em diferentes pesquisas, no entanto,
encontra-se nos primeiros anos de casamento. Isso pode querer dizer que pessoas recém-casadas são mais felizes, ou pode simplesmente indicar que elas apenas relatam ser mais felizes, justamente por conta da disponibilidade da memória recente. O eu da memória olha para o passado e não faz uma avaliação média de todos os dias vividos. Ele simplesmente vai encontrando os eventos mais relevantes dos últimos tempos e se apega a eles. Embora tenhamos de fato dois eus, eles ainda se relacionam de diversas maneiras. Por mais que tentemos, não existe maneira de nos livrarmos de nós mesmos, porque se a divisão das consciências fosse de fato possível, a vida de uma consciência ainda afetaria a vida da outra. Em ruptura, as consciências aprisionadas tentam de diferentes maneiras se comunicar com o mundo de fora e elas acabam levando consigo marcas e lesões. Helena, a mais nova empregada da Lumon, chega ao ponto de se enforcar no elevador para que a sua consciência de fora sofra com o enforcamento. Em Rick e Morty acontece a mesma coisa. As relações não são totalmente quebradas. A Summer Noturna, líder da família Noturna, afirma que sempre esteve em Summer. Ela não representa uma Summer inteiramente nova, e sim uma consciência reprimida de Summer. Ela chega a dizer a Rick, aliás... Desculpa, Rick, mas sua opinião significa muito pouco pra mim. Após confrontos com a família Diurna, a família Smith Noturna vence e passa a curtir a vida. Quando se deparam com os problemas da vida, como as contas a pagar, eles se sacrificam, atirando contra a máquina que os mantinha no controle. Ao acordarem, eles se questionam por quanto tempo dormiram. E Rick responde que mataram o Choco Taco. Para finalizar com uma curiosidade, esse Choco Taco era um sorvete em forma de taco com cobertura de chocolate, que eu pelo menos nunca vi aqui no Brasil, e que parou de ser produzido agora em 2022, depois de quase 40 anos no mercado. E você já tinha parado para pensar sobre como o nosso eu da experiência pode ser diferente do nosso eu da memória? Já experimentou o sorvete Choco Taco? Compartilhe aqui suas reflexões no campo dos comentários. E lembre-se, se você quiser debater sobre esses temas diretamente comigo e com a nossa comunidade, tem que virar apoiador do nosso projeto. E diz aí nos comentários, você faria esse processo de ruptura? O que penderia a favor ou contra? Deixe seu comentário e até a próxima.